Amados irmãos, vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que Deus, pela sua misericórdia, continue nos visitando através da sua palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, que possa falar conosco, continuar a falar conosco nessa noite. Pai querido, a nossa suficiência vem de Ti, a nossa esperança está em Ti. O poder está em Ti. O ensinar, o iluminar, o revelar está em Ti. Nós precisamos, Pai, da iluminação do Teu Espírito, para podermos enxergar a grandiosidade do Seu Filho e a responsabilidade que nós temos como Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Visita-nos, restaura-nos, vivifica-nos, cura-nos, Senhor. Precisamos ser sarados pela Tua graça, pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus, nós temos que tê-la em nossos lábios, em nossas mentes. Querer viver uma vida conjugal ou a vida familiar sem a palavra de Deus, nós estamos totalmente enganados. E nós já falamos, amados irmãos, que a vida conjugal é como dois remos. É um remando aqui e outro remando lá. Tem que haver uma sincronia. E a sincronia é olhando para Cristo, olhando para a palavra de Deus, obedecendo e se rendendo a Deus e reconhecendo a nossa maior necessidade, que é o próprio Senhor. Ninguém pode andar no caminho do Senhor, satisfazer a Deus, agradar a Deus, se não estiver andando no caminho do Senhor. A vida de dependência de Cristo é a que nós precisamos, amados irmãos, ganhar cada vez mais. Essa vida de união com Cristo. Efésios 1-3, ele fala da nossa posição. Olha onde que Deus nos colocou, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é pouco? Não, irmãos. Nós estamos em Cristo nas regiões celestiais, mas nossa terra está nesse mundo. E nós precisamos trazer o quê? A realidade celestial para esse mundo. Quando nós oramos, a oração diz assim: faça-se tua vontade, assim na terra como do mesmo modo que é feito no céu, seja feito aqui na terra. É trazer o céu para a terra, amados irmãos. Irmãos, prestem bem atenção. A Bíblia não é um monte de teoria. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, não é Paulo que está falando, não é Isaías, não é Jeremias, não é João que está falando, é Deus que está falando comigo e com você. Nós precisamos atentar ao que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela tem respostas para todos os aspectos da nossa vida. A vida conjugal, a vida de educação familiar, a educação de filhos, a nossa vida no trabalho, a nossa vida na assembleia, a nossa vida no mundo, tudo tem na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E precisamos conhecer, amados irmãos, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras do poder de Deus. O que nos falta é uma ignorância bíblica, irmãos. Nós temos a Bíblia muitas vezes na nossa mente, mas não tem no nosso coração. Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho, guardando a palavra no seu coração? Porque o coração vem fontes de vida, amados irmãos. É no coração que nós tomamos as decisões e a nossa vontade. É no coração, amados irmãos, que decidimos realmente seguir a Jesus e não seguirmos. Ouvirmos a sua voz, não ouvirmos a sua voz. Hebreus 3 vai dizer assim: não tende em vós um coração perverso de incredulidade, como tiveram vossos pais no deserto. A obediência, amados irmãos, ela caminha junto com a fé. Quanto mais nós cremos, nós obedecemos a Deus. Se nós não cremos, não obedecemos a Deus.
E se Deus está dizendo, marido, você ama a igreja como Cristo, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, Ele está falando justo isso. Deus está dando para mim, para você, poder para viver uma vida assim. Ele disse para a esposa, olha, vocês devem submeter o seu marido. Ah, amados irmãos, o grande problema nosso do povo de Deus chama-se obediência. Obediência. Eu posso não entender muita coisa na Bíblia, mas uma coisa certa: Deus é sábio, Deus é justo e Deus é santo, e o que Ele diz é a verdade. Ouça o que a Bíblia diz. Não é isso para 7 igrejas de Apocalipse, amados irmãos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ouça? Porque vocês deixaram o primeiro amor. Como é que eu vou amar a minha esposa se eu deixei o primeiro amor, que é Cristo, que é a fonte de tudo? Como é que eu vou ser fiel à minha esposa se eu deixei a fidelidade a Deus? Como é que eu vou viver uma vida separada do mundo se nós estamos deixando que o mundo entre em nossas vidas e comande e diga o que é relacionamento conjugal, o que é vida conjugal, como educar nossos filhos? Ah, meus irmãos, nós precisamos ganhar a realidade da vida cristã. Nós temos muito aqui na nossa cabeça. Hoje você tem N modos de você ouvir, N palestra, N o que se quiser. Mas, amado irmão, é impossível eu e você seguirmos a Cristo sem Cristo. É impossível seguir a Cristo sem negar a nós mesmos. E isso que nós vamos falar amanhã, uma vida crucificada. O que é uma vida crucificada? Nós precisamos ater a palavra de Deus, amados irmãos. Estamos nos beneficiando da palavra quando ela abre os nossos olhos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para o meu caminho e luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas será que nós temos tido, amados irmãos, esse olhar para a palavra de Deus, meditando nela, dia e noite? Se nós queremos andar, amados irmãos, lá em Miqueias diz assim: eu corrijo o meu povo, ele não quer ser corrigido. Eu falo a verdade, eles não querem andar. Jeremias diz assim: o meu povo, as pessoas quando caem, levantam. As pessoas quando estão andando no caminho errado, e vê que está errado, voltam para o caminho certo. Mas meu povo não. Meu povo não. O meu povo tem trocado a minha glória. As pessoas têm seus deuses, troca os seus deuses por outro Deus? Não troca. Mas o meu povo tem trocado a minha glória por outra glória. Eles têm cavado cisternas rotas que não retêm a água, deixando o manancial de água viva que é Cristo. Então nós vamos buscar recursos em outros lugares. Nós vamos buscar recursos que os ímpios escrevem, com aqueles que não têm o temor de Deus escrevem, e nós achamos que aquilo lá está correto. Amados irmãos, a única coisa que está correta é tudo baseado na palavra de Deus, fora dela é engano. Mas nós não atemos a palavra de Deus. Todo o Velho Testamento, depois do pecado, Deus chama a atenção do seu povo: ouça a minha palavra, ouça a minha palavra. E o povo de Deus fala: não quero ouvir. Não quer ouvir. Depois vai querer saber por que a vida conjugal não vai bem, por que a vida familiar não vai bem, por que a vida na assembleia não vai bem, por que nossa vida no mundo não vai bem, não traz a glória de Deus, o nome de Deus, onde as pessoas vão dizer: olha, todos aqui estão trabalhando aqui, mas tem aquela pessoa ali, ela é diferente, ela ama o Senhor. Porque é a luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Você não coloca uma luz embaixo da mesa, se coloca lá em cima. Ele está dizendo: vocês são o sal do mundo. Se o povo de Deus não é o sal do mundo, amados irmãos,
a podridão aumenta cada vez mais, não há conservação de nada, e nem da palavra de Deus, porque os próprios crentes não creem no que a Bíblia diz. Amados irmãos, nós obtemos proveito da palavra quando aprendemos que o mundo é o inimigo que o crente deve combater e vencer, porque Cristo já venceu. Quem vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. O que o mundo pensa de relacionamento conjugal, de relacionamento sexual, da criação de filhos, da vida familiar, o que o mundo pensa, irmãos, o que está por trás do mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno, o príncipe do mundo está aí, Jesus disse, e ele não tem nada em mim. E o povo de Deus busca no mundo coisa para responder os seus problemas conjugais. Irmãos, nós temos deixado o Senhor, nós temos virado as costas para Deus. O mundo atrai, eu e você precisamos ganhar a dimensão que Paulo disse, eu já estou crucificado. Ele vai dizer, longe de me gloriar-me, a não ser na cruz. O povo de Deus não gloria-se mais na cruz, gloria-se no pregador, no pastor, na igreja, em qualquer coisa, mas não gloria na cruz. A cruz é o centro de todo pensamento de Deus na eternidade. Desde a eternidade Deus já pensava na cruz. Apocalipse 14 diz assim, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tudo converge para a cruz, amados irmãos, e o povo de Deus se afasta da cruz. Eu não quero a cruz, eu quero ouvir uma mensagem sem cruz, sem morte. Não existe vida sem morte, irmãos e irmãos. Primeiro vem a morte para depois vir a vida. E não existe santificação sem morrer diariamente para nós mesmos, para que Cristo viva. Não existe. E nós queremos fórmula de vida conjugal, 10 passos para ter um caminho, uma vida feliz. Você não tem nenhum, você tem um só, uma coisa só. Eu preciso, você precisa. Jesus fala para Maria, Maria, Marta, a sua irmã, uma coisa só, ela escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? Está aos meus pés, me ouvindo, devoção a mim. O salmista Davi no Salmo 27 fala assim, uma coisa eu anseio a buscar, eu quero viver na casa do meu Pai, eu quero contemplar a tua face. Paulo vai dizer, esquecendo as coisas para ti, eu prossigo para o alvo, é uma coisa só. Mas nós começamos a ter vários alvos. Se o alvo é Cristo, amamos nossa esposa, submetemos ao marido, educamos nossos filhos no caminho do Senhor, com toda a dificuldade que tem. Amados irmãos, Deus não participa de nada que não é dele. Não ponha Deus naquele que não é dele. Não tente colocar o que você pensa na cabeça de Deus, porque os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, nosso caminho, os caminhos de Deus não são nossos caminhos. E sabe qual o pensamento de Deus? A mente de Deus é o seu filho. E qual o caminho de Deus? O seu filho. Tudo resume no seu filho. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós obtemos proveito da palavra quando aprendemos que Cristo morreu para nos livrar deste mundo perverso. E o que dita para nós os nossos relacionamentos naturais não é o mundo. Os livros que mais vendem, amados irmãos, no meio evangélico, são livros tentando consertar casamento. Sem cruz, não conserta nada. Sem morte não é vida, não há ressurreição. E nós queremos inverter a Bíblia. Irmãos, Deuteronômio diz assim, eu mato e eu dou vida, eu firo e eu curo. Esse é o caminho de seguir a Jesus, mas nós não queremos. Mas irmãos, nós somos beneficiados pelo uso da palavra quando o nosso coração é desligado desse mundo.
nós somos beneficiados, obtemos proveito, amados irmãos, quando andamos separados do mundo. Não é isso que Jesus falou? Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, livros do maligno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que pode nos santificar, separar, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é como espada de 2 gumes, é uma adaga de 2 gumes, que ela separa a alma e o espírito, juntas e medulas, e discerne as intenções do nosso coração. Qual a intenção do nosso coração, amados irmãos? É isso que Deus vê. Deus procura a sinceridade do nosso coração. Deus não procura um coração perfeito, nós não temos, mas a sinceridade de Deus. Senhor, meu coração não é como o Senhor quer, mas eu quero, Senhor. Agora embaixo você pode escrever: eu pago o preço. Você quer pagar? Negar você, tirar você do trono e colocar Cristo no trono. Se Cristo no trono, você vai aprender a amar a sua esposa. Se Cristo está no trono, você vai aprender a ser submissa ao seu marido. Se Cristo está no trono, você educa seus filhos no temor do Senhor. Se Cristo está no trono, você honra seu patrão e o patrão honra seu servo. Mas que desordem, irmãos, que vivemos hoje. É uma desordem. Quem é autoridade no lar? Não sei. Quem manda em casa é minha mulher. Irmãos, que desordem, irmãos. Como é que Deus vai estar na desordem? Deus é aquele que endireita nossas veredas, os nossos caminhos errados. Ele é o caminho, Ele é a realidade e Ele é a verdade. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, obtemos proveito da palavra quando despertamos contra nós o ódio ao mundo e o que o mundo prega. Mas nós vamos assimilando o que o mundo fala. E chega uma hora que nós estamos já achando que o mundo talvez está certo alguma coisa, né? Irmãos, quantos casais estão buscando literatura do mundo, orientação de pessoas do mundo, sabendo que o problema deles são espirituais diante de Deus? Não vai encontrar no mundo. Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Meu pai vai trabalhar com vocês. Ele vai cortar o que não deve. Se você permanecer em mim, você dá fruto. Dá mais fruto e dá muito fruto. Mas você permaneça em mim. Permaneça na minha palavra. Permaneça no meu amor. E vocês vão dar muito fruto. Esse fruto vai glorificar a Deus. Amados irmãos, uma vida conjugal não abençoada, que não resolve os seus problemas, as suas dificuldades, sempre está do mesmo jeito, não traz a glória de Deus, irmãos, não traz. Todos nós temos dificuldades conjugais, irmãos, sem exceção, mas nós temos que resolver à luz da palavra de Deus. Tem que resolver. Não é Cristo que está sendo o número 1, é você, ou seu marido, sua esposa. Cristo tem que ser o número 1. Ouça Cristo. Não foi isso no Monte da Transfiguração? Apareceu Moisés, o Pentateuco, Elias, os profetas 17. E o que ele diz? Ouça meu filho, este é o meu filho amado, a ele ouvi, ouça ele. Hebreus vai dizer assim: havendo Deus outrora falado de vários modos, de várias maneiras aos pais, hoje fala no Filho. E todo mundo vai embora e fala assim: não viram mais ninguém, só viram Jesus. Mas irmãos, a igreja precisa ouvir Jesus e só ver Jesus. Não seja adorador de pregadores. Tem muita gente adorando pregador. Nós só adoramos a Deus.
respeitamos aqueles que Deus usa, mas não adoramos a palavra de Deus, amados. Obtemos proveito da palavra como somos elevados acima do mundo. Não é onde que Deus nos colocou, nas regiões celestiais? Como é que nós vamos provar que amamos a Deus? Porque o amor tem que ser provado. Não adianta dizer você ama. Falar para a esposa, eu amo você, mas no dia a dia você não tem nenhum fruto do Espírito. Não adianta falar para o marido, eu amo você, mas você não tem coração para sujeitar a ele. É mentira, irmãos. O amor, ele procura provas. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, não sendo ainda pecadores. É prova. Amor não é sentimento, amados irmãos. Apesar que envolve sentimento, mas não é sentimento. Amor é servir. O marido serve a esposa amando a esposa, sacrificando por ela. E a esposa ama o seu marido, sendo submissa a ele. Não existe amar a esposa se você não estiver amando a Cristo. Não existe ser submissa ao marido se você não estiver submisso a Cristo. Por isso que é um problemaço de amar a esposa e ser submissa, porque as pessoas acham que submissão começa pelo horizontal. Não é, começa pelo vertical. Se eu amo meu Senhor, eu vou amando cada vez mais minha esposa e eu vou servindo. Se eu amo meu Senhor, eu vou submetendo meu marido, respeitando ele cada vez mais. O mundo prega, meus irmãos, feminismo, machismo. A palavra de Deus prega ordem. Deus deixou ordem e funções. Sede submissos uns aos outros no Senhor. Ninguém resolve problemas conjugais se não voltar-se para o Senhor. Filipenses vai dizer assim, Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. Olha a vida de Paulo. Depois ele vai dizer assim, tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E olha a mente que houve em Cristo Jesus, que nós vamos falar amanhã. Preste bem atenção, irmãos. E ele vai dizer, tem duas mulheres tendo um problema na assembleia. Talvez nessa noite dois marido e mulher, irmão e irmã, irmão com irmão, não importa. O que ele diz, vocês devem concordar-se no Senhor. Ganhe a mente do Senhor. Qual é a mente de Cristo? Esvaziar. O que nós temos em nós? Orgulho, arrogância. Eu estou com orgulho ferido, meu eu foi ferido. Irmãos, o nosso amado Senhor Jesus foi ferido naquela cruz, por mim e por você. E sabe o que ele disse naquela cruz? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o espírito da cruz, amados irmãos. Vida conjugal sem perdão, real, verdadeiro, não existe. Tem um irmão que comparou o perdão verdadeiro como um enxu de abelha. Você tem um enxu de abelha, se você cutucar, sai a abelha, vai vir picar você. Então, se não há perdão, você fica cutucando sempre o mesmo assunto. Aí a abelha sai e vai picar. Mas quando há perdão, meus irmãos, o enxu da abelha está lá. Mas quando você cutuca, não tem abelha mais. Isso é perdão. Se você fica rememorando, trazendo à memória coisas de erro do seu marido, da sua esposa, você nunca perdoou. Nunca perdoou. Nós precisamos trazer a memória que nos dá esperança, irmãos.
que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, senão nós seríamos consumidos. Grande a sua fidelidade. O que nós temos feito com o amor de Deus? Deus prova o seu amor, e nós precisamos provar para o nosso cônjuge o amor que nós temos a Deus. E o amor que nós temos a Deus, amados irmãos, ele exige ação nossa. Vamos lá para Cantares, o primeiro texto é 1:2, Cantares 1:2. Então nós vimos essa manhã o propósito do casamento, os princípios para o casamento, já vimos a prática do casamento, o casamento baseado na palavra de Deus, as funções do marido e da esposa. Claro, amados irmãos, é inesgotável o que a palavra de Deus diz. É tudo de um modo com princípios na superfície, mas tremendamente profundo, porque é a palavra de Deus. Agora, esse amor, ele tem que ser provado. Como é que nós provamos o nosso amor a Deus e ao cônjuge? O primeiro texto de Cantares diz assim, amados irmãos: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vinho fala de qualquer satisfação, mas a intimidade com Deus é a coisa mais preciosa da nossa vida. A Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor, como que é? É para aqueles que o temem, e Ele dará a conhecer a sua herança. Está vendo, irmãos? A intimidade com o Senhor deve levar a uma intimidade conjugal. Não existe casamento sem intimidade conjugal, intimidade espiritual, emocional e física, meus irmãos. Não existe casamento. Deus deixou para a mulher contemplar o seu marido e para o seu marido contemplar a sua esposa. Ah, irmãos, o que eu estou dizendo com muito temor e tremor, irmãos. Tem maridos que nunca viram sua esposa, e tem esposa que nunca viu o marido, porque acha que é pecado. Ah, irmãos, não faça isso. Satanás vai trabalhar e você vai perder. Serão uma só carne, um só corpo. E isso tem destruído lares, irmãos, porque o marido não tem tido a visão que o corpo dele não é dele, é da esposa, e a esposa não tem tido a visão que o corpo dela não é dela, é do esposo. E Satanás entra aí. E Satanás vai levantar o quê? Um Ricardão ou uma Ricardona, que é 10, que vai fazer tudo aquilo que a esposa e o marido não fazem. Ele vai buscar fora, ela vai buscar fora. Está sendo que você está pensando com o seu marido? Ah, irmãos, quanto no consultório, mulheres fazem consulta em São Paulo com um psiquiatra e tem relação com ele no consultório. Irmãos, não brinque com essa área. Deus deixou para você se deleitar com a sua esposa, com o seu marido. Não brinque com essa área. Satanás vai achar uma brecha para minar o seu casamento. Sempre vai encontrar uma Ricardona, um Ricardão que é 10. Vai falar o que você gosta, o que você quer, e vai fazer aquilo que você quer, que você gosta. E o marido e a mulher devem fazer tudo que está dentro da palavra de Deus. O que está fora da palavra de Deus, não. Mas o que está dentro da palavra de Deus, não tem limites. O limite é a Bíblia. O que exige então, amados irmãos? A vida com o Senhor Jesus exige intimidade. Intimidade com Deus. A vida de união com Cristo, permanecer em Cristo. Hebreus 10, 19 diz assim: entrem
no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus. O Santo dos Santos é a presença imediata de Deus. Você pode entrar. Quanto mais intimidade com Deus, mais intimidade com o nosso cônjuge espiritual, na alma e no físico. Não esqueça disso. Não é só intimidade no corpo, amados irmãos, não faça isso. Porque isso é mecânico. Tenha prazer em satisfazer o seu marido e satisfazer a sua esposa. Tenha prazer de fazer isso. Não é porque eu tenho que fazer. Porque isso não provém de Deus, não provém de um coração voltado para Deus. É como se dissesse para Deus: ó Deus, eu não tenho prazer em Ti, mas eu vou obedecer. Deus quer assim, amados irmãos? Não. Eu não aceito esse caminho seu, Senhor, mas eu vou entrar. Deus está falando entre Cristo e a igreja, marido e mulher. Ele está fazendo o quê, amados irmãos? Um grande mistério. Nossa intimidade com Deus leva a ter intimidade com a esposa, espiritual, emocional e física. As três coisas. Segundo, amados irmãos, capítulo 1, versículo 4 e 7 do Cantares. Alguns preceitos. O amor tem que ser provado. Nós já falamos do amor hoje cedo, a vida conjugal, e ela tem que ser provada, irmãos. Não adianta você dizer que ama a sua esposa, ama o seu marido. Quantas vezes você ouviu dizer assim, a pessoa fala assim: ah, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu amo minha esposa. Seu amor é muito pequeno. Você tem que reconhecer isso. Eu e você precisamos ser curados por Deus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos mais do amor de Deus, que nós precisamos mais da submissão de Cristo, para realmente nós termos um casamento em ordem, em harmonia. E quando vem a desarmonia, que seja ordenado por Cristo, colocando Cristo na frente. E o texto do capítulo 1, 4, ele diz assim, amados irmãos, olha o que ele diz: leva-me após ti, leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas tuas recâmaras. O 7, dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. O que ela está pedindo aqui? Liderança. Muitas vezes a mulher não fica uma barata tonta, quando não é o marido, né? E o que o marido tem que ter? Liderança. Liderança em amor, para poder orientá-la, para poder resguardá-la, para poder santificá-la, purificá-la, através da palavra de Deus. Liderança, meus irmãos. Nós vivemos a maior crise de liderança conjugal na atualidade, dentro das igrejas. O marido omisso, a mulher que tem que fazer tudo, e ele é o Adãozão. Eva está lá, conversando com Satanás, e ele do lado, quieto. E Eva ouvindo, e ele quieto. E Eva adulterando a palavra de Deus, e ele quieto. E Eva toma atitude errada, e ele concorda. Quantos Adãozãos não tem dentro dos casas hoje? A esposa está tomando uma conduta errada, está indo para um caminho errado. E ele não vai chamá-la a dizer: esse não é o seu caminho, esse não é o caminho de Deus.
E vice-versa, irmãos. A esposa deve chamar o seu marido com respeito. A pior coisa é você ver uma mulher gritando com o seu esposo. Desrespeito. Preste bem atenção, irmãos. Jesus nunca grita com a sua noiva. Jesus diz para a sua noiva: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar, vou cear contigo e você comigo. Porque eu repreendo a todos quanto eu amo. Sê pois zeloso, arrepende-te. Esse é o nosso Senhor, o doce amado da nossa alma. Como é triste ver um marido gritando com a sua esposa. Ah, irmãos, se você grita com sua esposa, você não tem autoridade nenhuma. Você está querendo ganhar no grito, no berro. A autoridade você conquista em servir e dar, e amar. Respeito você conquista, meus irmãos, sendo submisso ao Senhor e ao seu marido. Claro que aquilo que não confere com a palavra de Deus, você não deve ser submissa. Então é assim, a submissão a Deus é irrestrita, mas a submissão ao cônjuge é restrita, porque se passar da palavra de Deus, aí não, a palavra de Deus prevalece. Então, liderança, meus irmãos, a Bíblia é clara, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Isso falar dentro de uma assembleia, meus irmãos, as mulheres batem no pregador depois. Não entenderam nada, não está falando que é melhor, está falando de função, de ordem. Você sabe por que o mundo não colide, o céu não vai colidindo, as estrelas e os cosmos todos não colidem? Porque existe uma ordem. Deus foi fazendo separação entre dia e noite, entre o que é terreno, o que é celestial. O que é espiritual, o que é carnal, Deus foi separando tudo, irmãos. E na nossa cabecinha nós não conseguimos diferenciar, porque nós conhecemos pouco aquele que é espiritual, aquele que é celestial, Jesus Cristo. Nós confundimos. Amados irmãos, quanto mais você amar o Senhor, você vai amar a esposa e você vai sujeitar o seu marido. Fora disso, esquece. O que ele almeja? Por isso ele diz: onde está o pastor levando as ovelhas? Eu estou precisando de liderança, eu estou meio perdida. Quantas vezes a mulher fica meio perdida, não sabe o que fazer, e o marido não lidera, ele não posiciona. É assim que a Bíblia diz, por isso o marido tem que ser homem da palavra. Ele tem que amar a palavra, ele tem que orientar a sua casa na palavra. E quantas mulheres estão perdidas, porque os seus maridos não assumem a sua posição, marido no lar. Você tem autoridade, meu amado irmão, para dizer para sua esposa: o que você está fazendo está fora da palavra de Deus. Você tem autoridade. Você, esposa, submissa ao seu marido, com reverência, você pode dizer para ele: o que você está fazendo está fora da palavra de Deus. O que nós fazemos, irmãos? Separação. O que Deus está procurando? Purificação, separação. Separação, amados irmãos, visando o quê? A glória de Deus, a vontade de Deus, o nome de Deus. Visando a devoção cada vez maior a Cristo. Deus está separando. Capítulo 2, versículo 15. Olha o que ele diz lá. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão
em flor. O que a raposinha faz? Ela come as flores. Vai ter fruto? Não. Quais são as raposinhas, amados irmãos? A nossa irreverência diante de Deus, da sua palavra. A nossa falta de fé, que a palavra de Deus é verdadeira e nós devemos obedecê-la. Raposinha que fala mentira para sua esposa, para o seu marido. A Bíblia diz, não mentais uns aos outros. Raposinha. Não é sincero com o marido, com a esposa. Não é sincero. Você pode estar errado, mas seja sincero. E reconheça que você está errado. Ah, irmãos, olha Efésios capítulo 4. Quantas raposinhas, irmãos. Você quer ver outra raposinha? O tempo que passamos no celular. O tempo que passamos na televisão. O tempo que passamos na internet. O tempo que nós passamos ouvindo coisas do mundo, enchendo a nossa mente das coisas do mundo. Amados irmãos, nós sabemos tudo sobre a guerra de Israel e não conhecemos a Deus. Nós sabemos tudo sobre a política, mas não sabemos nada do Senhor. Olha que absurdo, irmãos. Olha onde nós chegamos. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que nós estamos conhecendo? O mundo. O mundo. E você vai achar que na política vai ter coisa boa? Você está enganado. Pode falar palavras corretas, mas por trás, amados irmãos. Olha o que diz Efésios 4, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual a raposinha? Mentira. Mentira. Oh, irmãos, isso aqui é triste. Quando o marido, ele simula que ama a esposa simula que ama o marido. Mentira. As raposinhas, elas vão comendo as flores, não vai ter fruto do Espírito, irmão. Não vai ter. As raposinhas, nem deis lugar ao diabo, irai-vos, não pequeis, porque não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer que irar é pecado? Não, mas se você irar e não tratar, não reconciliar, não perdoar, não reconhecer erros, abre uma rachadura na parede. Satanás pega uma cunha e põe nessa rachadura. E sabe o que ele faz? Ele vai batendo. Ele vai batendo. E a rachadura vai aumentando. A casa vai cair. E nós ficamos com o que nós... São raposinhas, amados irmãos. Elas vêm devagar, sorrateiramente, vai minando a vida conjugal. Ele diz, aquele que furtava não furte mais, trabalha. Ele fala assim, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Ah, meus irmãos, como que nós ferimos pessoas com a nossa língua? Depreciamos nossa esposa, falamos palavras duras. A esposa fala para o marido palavras duras, depreciativas. São raposinhas, irmãos, estão comendo as flores. A palavra de Deus é para edificar, consolar e exortar. Você sabe o que quer dizer palavra torpe? É palavra que cheira a peixe podre. E presta atenção, depois que você soltou a palavra, meus irmãos, você pode correr atrás dela, que ela já foi e chegou aonde que devia chegar. Você só tem um caminho: arrependimento, pedir perdão.
Fora disso, se você não faz isso, sabe o que vai acontecer? Amargura no coração. A Bíblia diz assim: maridos, não tratem a sua esposa com amargura. Como é que trata com amargura, amados irmãos? Quando nós tratamos ela de um modo indiferente, quando nós não tratamos ela como a amada do nosso coração, quando nós tratamos ela como irmã em Cristo Jesus, como filha de Deus. Ele continua o texto: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes chamados, selados para o dia da redenção, longe de vós. Olha quanta raposinha aqui, irmãos. Longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, e bem assim, toda malícia. Ah, irmãos, que tristeza ver dois casais que dizem são filhos de Deus, o vizinho ouve toda a conversa, porque os dois gritam um com o outro. Ninguém tem respeito com ninguém. Depois vai falar de Cristo para quem, irmãos? Você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus? E o que alegra o Espírito Santo de Deus? Quando nós ouvimos a voz do Espírito e abrimos caminho para que o Espírito Santo forme o caráter de Cristo em nós. E ele diz assim: longe de vós toda amargura. Agora presta atenção: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não leve a falta de perdão, não leve a amargura no seu coração. Não deixe que a amargura, ela crie raiz, porque ela vai criando raiz, ela cria uma árvore. E da árvore da amargura só vem fruto da carne, amados irmãos. Exclusividade. Deus exige de nós, amados irmãos, demonstração de amor na intimidade com o Senhor, a liderança de Cristo, a purificação da nossa alma, a separação daquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, exclusividade. Olha o que diz aqui, capítulo 4, versículo 12: jardim fechado és tu, minha amada, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Eu tenho preservado esse recinto sagrado que é o meu matrimônio. Eu tenho preservado. Cuidado com a internet. Você sabia que um dos grandes problemas no meio evangélico hoje, amados irmãos, é a internet. Muitos irmãos estão viciados em pornografia. Viciado em pornografia. Preste atenção, o seu casamento é um recinto fechado, não cabe mais ninguém. Ali são 3 pessoas: Cristo número 1, seu cônjuge número 2 e você número 3. Só cabe aí isso. Não cabe um quarto, não cabe. Ou homem ou mulher, não cabe. Exclusividade. Jesus quer exclusividade, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. Ele morreu pelo seu povo, ele nos comprou com o seu precioso sangue, e diz assim: vocês não são de vocês mesmos, vocês são meus. Agora vocês devem viver para aquele que ressuscitou dos mortos. Agora vocês devem ser escravos do amor de Cristo, que o amor de Cristo nos constrange, nos agarra, nos amarra, pensando assim: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que morreram não vivam mais para si, mas vivam para aquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus Cristo. Deus não aceita, amados irmãos, Ele e mais alguma coisa. Ele, sua denominação, Ele, seu pastor, Ele, seu qualquer outra coisa. Não. Ele é exclusivo
E nós deveríamos ser um povo exclusivo para Deus. E ele fala em 1 Pedro 2,9, é uma propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. Para Deus, para a glória de Deus. Para que o nome de Cristo seja exaltado, que a vontade de Deus seja feita. Mas irmãos, obediência é a marca dos filhos de Deus. Fidelidade a Deus é a marca dos filhos de Deus. Se você não é fiel a Deus, você não é fiel ao seu cônjuge. Eu não estou dizendo de você sair com um com o outro. Você não é fiel naquilo que Deus chamou você para amar o seu marido, para você ser submisso ao seu marido e o marido amar a sua esposa. A fonte não somos nós, a fonte é Ele. Quinto, requer prova, amados irmãos. O amor requer provas. Lá em Mateus 7 diz assim: aquele que ouve minha palavra e obedece. Por que ele obedece? A Bíblia diz: aqueles que me amam, me obedecem. Ele constrói a sua casa sobre a rocha. Os princípios, Cristo é o fundamento da sua vida. A tempestade vai vir, a dificuldade vai vir na sua casa e na minha. Vamos ficar perplexos de coisas que nos acontecem, mas uma coisa é certa, amados irmãos, a Bíblia diz que essa casa não vai cair, porque essa casa está sobre a rocha que é Cristo. Eu sei que os irmãos falam brincando. Muita gente pergunta: irmão, você está firme? Eu estou que nem prego na areia. Irmão, você não está firme. Nós não estamos com prego na areia, irmãos. Os nossos pés estão sobre a rocha. Estão sobre a rocha, irmãos. Ele é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o poder de Deus. A graça está sobre nós, por causa do seu amor e sua bondade. Não, irmãos, podemos vacilar, podemos ter dificuldades, mas eu não saio da rocha. Olha os testes, irmãos, capítulo 4, versículo 16. Levanta-te, vento norte sempre é o vento ruim, é tempestade. O vento que vem do sul é calmaria. Assopra no meu jardim, para que derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Mas irmãos, da onde vai sair os aromas na tempestade? Vai sair quando a nossa vida está fixada, apoiada em Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você vai ver, amados irmãos, a prova do amor, quando vem as provas, as dificuldades. De repente vem uma dificuldade financeira, vem uma dificuldade com o filho, relacionamento conjugal. E o que nós vamos fazer com isso? Não muda, irmãos. Não muda. O caminho é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o caminho é o mesmo. Vai a Cristo. Somente em Deus está a minha esperança e a minha alma espera silenciosa. Onde está a nossa esperança, irmãos? Sua esperança está que seu marido mudar? Sua esposa mudar? Meus irmãos, nossa esperança está em Deus. E só Deus pode transformar a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Só Deus, é uma obra de Deus. É um milagre de Deus em nossas vidas. Então ela requer o que, amados irmãos? Provação, testes. Romanos vai dizer assim: tudo coopera para o bem daqueles. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Qual o propósito? Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou a sermos conformados à sua imagem e semelhança, Ele ser primogênito de muitos irmãos. Está vendo, amados irmãos? As provas é para ver aonde que está o nosso coração, onde que está a nossa confiança.
mas também é para conhecer o nosso Deus. Que na nossa desconfiança, na nossa infidelidade, Ele continua fiel. Ele é o Deus santo e justo. Sexto, exige pertencimento, irmãos. Capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. De quem você é? Primeiramente, você tem que ser o seu amado. O amado da nossa alma, Jesus Cristo. E se somos amados, se nós somos, amados irmãos, eu sou do meu amado, nós podemos dizer para o nosso cônjuge, nossa esposa, eu sou do meu amado. E ele é meu. Mas primeiro isso diante de Deus. Ele é meu amado e eu sou dele. De quem você é? Eu sou de Cristo. E você de quem é? Eu sou do meu marido. Mas primeiramente eu sou de Cristo. Porque Ele é o primeiro. Meu marido é o segundo. E eu sou o terceiro. Não inverta essa ordem, irmãos. Não inverta. Pertencimento. A palavra de Deus é claríssima. Eu sou do meu amado. E meu amado é meu. Aquele irmão que já contei, Lang, tem uns livros maravilhosos. Hebreus, por exemplo. Expiação, o sangue de Jesus. Ele estava no final da vida. E o irmão Washmani foi visitá-lo. Ele dizia assim: põe a mão aqui na minha mão, irmão. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ah, irmãos, de quem você é? Quem é o amado da sua alma? Seu marido? Primeiro a Cristo. Ele é o número 1. Depois o seu marido e sua esposa. Não inverta, irmãos. E a palavra de Deus vai dizer, amados irmãos, sétimo e último, o amor exige maturidade. Nós falamos lá do vinho, né? Você vai trocando de vasilha, não vai? E vai ficando o quê? A borra. A borra. O que é a borra? O que você faz com ela? Você joga fora. A borra nada mais é que fezes. Literalmente no texto de Jeremias. É aquilo que não presta. Você coloca numa vasilha, a borra decanta e fica o vinho. Aí você pega o vinho e põe em outra vasilha. A borra decanta e fica o vinho. E assim sucessivamente. Isso é maturidade espiritual. A borra vai ficando para trás. A carne vai ficando para trás. O mundo vai ficando para trás. Você vai ficando para trás. Só vai ficando Cristo. Ele é o vinho verdadeiro. Ele é o vinho inextinguível. Que ele só pode encher se você estiver vazio de você mesmo. Traga as talhas vazias. Agora coloque água. E agora você pega essa água e vá distribuir. Irmãos, eu gostaria de ser como aqueles servos. Se fosse eu ali dizer assim, Senhor, você está falando para distribuir isso daqui, eu não vou passar um carão, eu vou distribuir água, eles estão querendo vir, vão me matar. Não, ele é servo. O servo obedece, ele não cogita, ele conhece o seu Senhor. E o que o seu Senhor está fazendo é o correto. Enquanto Ele vai distribuindo, vai transformando a água em vinho. Porque Ele não precisa da uva, Ele é a videira verdadeira, meus irmãos. Ele é o Senhor. Ele pode transformar qualquer casamento, qualquer vida conjugal, no melhor vinho. E o melhor vinho é Ele mesmo. É Ele mesmo.
Mas quer deixar as borras? Quer deixar o seu amorzinho próprio? O seu orgulho? Irmãos, são borras, não presta, são fezes. E sabe o que acontece? Essas borras, quando você chacoalha o vinho, mistura com o vinho, irmãos. A pessoa vai beber aquele vinho, nossa, está ruim, está ruim. Mas se for trocado de vasilha por vasilha, esse é o trabalho da cruz em nossas vidas. Menos do Oswaldo e mais de Cristo, porque Oswaldo é borra. A natureza terrena que nós temos é borra. A lei do pecado que está em nós é borra, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, vocês morreram para o pecado, vocês morreram para a carne, morreram para o mundo, morreram para Satanás e morreram para vocês mesmos. São borras. Capítulo 7, versículo 12 e 13. Então, se você for ver, amados irmãos, a intimidade com o Senhor, a liderança de Cristo, a purificação da nossa alma, a exclusividade de Cristo, a prova que nós amamos a Cristo, esse pertencimento que nós temos, nós pertencemos a Cristo, Ele é o amado na nossa alma, isso você transporte para a sua vida conjugal. O que vai dar no final? Maturidade. Quando chega a maturidade, o que vai ter? Fruto. Fruto. A árvore frutífera, você planta ela, não tem fruto. Mas você rega ela, você cuida dela, você poda ela, e ela vai crescendo. Depois aparecem as flores, se você não deixar que as raposinhas comam as flores, ela vai ter o quê? Fruto. Que fruto? Do Espírito Santo de Deus, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes você já ouviu, eu não consigo me controlar, falta o Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Meu temperamento é assim, seu temperamento precisa da cruz, precisa morrer para você, para ganhar o temperamento de Cristo, mansidão e humildade. Versículo 12, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem os vides, e se abrem a flor, e se brotam as romeiras, dar-te-ei o meu amor. Está vendo, irmãos, que é uma sequência? A vinha, a flor e o fruto. O amor. Qual é o fruto do Espírito? O amor. O amor submete a Deus e é sujeito ao marido. O amor ama o Senhor e ama a sua esposa. A fonte sempre é Ele, irmãos, nunca somos nós. Sempre é Ele. E olha o que Ele vai dizer aqui. Ele vai dizer, as mandrágoras exalam o seu perfume. Perfume de quem? De Cristo. E as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó amado da minha alma. Frutos, irmãos, de devoção, de amor, de consagração, rendição, fruto de intimidade, pertencimento, exclusividade, de purificação, fruto provado pelas dificuldades, pertencimento, frutos de maturidade, frutos, irmãos, vida de Cristo, são os frutos do Espírito Santo de Deus. A vida de Cristo, Ele é manso e humilde, Ele é bondoso, Ele é obediente, Ele é submisso, Ele, nós ganhamos o caráter de Jesus, é vida de maturidade, deixamos de ser crianças. Quantos casais brigam por bobeira? Bobeira, irmãos, bobeira.
Não, irmãos, nós temos muitas outras coisas para nos preocupar e ansiar, coisas celestiais. Enquanto nós estamos buscando as coisas celestiais, nós vamos sendo ajustados pelo aquilo que é celestial. E nosso relacionamento vai sendo ajustado pela graça provedora, sustentadora, libertadora, transformadora de Cristo. No amor de Cristo nós temos segurança. Judas vai dizer: guardai-vos no amor de Deus. Só Jesus desperta o seu amor. O amor de Cristo nos constrange, amados irmãos. Nós precisamos ganhar a comunhão do seu amor. Precisamos ser restaurados no seu amor. Precisamos testemunhar o seu amor e o triunfo do seu amor. Nós precisamos mais de Cristo. Então nós precisamos ser curados, irmãos. Curados das raposinhas. Que não há fruto no casamento. O amor entre o casal não aumenta. Muito pelo contrário, há um distanciamento. Parece mais dois amigos do que marido e mulher. Isso não quer dizer que você não deve ser amigo do seu cônjuge, mas não, primeiramente não é amigo não. Primeiro você deve ser o marido, o esposo e a esposa, no Senhor. Depois vem. Quantos casais estão assim, meus irmãos? Casais que eu conheço, que o marido dorme numa cama, a mulher dorme na outra. E se apertar mais um pouco, tem um cachorro no meio dos dois. Ah, irmãos, o que nós estamos fazendo com o leito do matrimônio? O que nós estamos fazendo, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Ele venha me sarar você. Ele enviou a sua palavra essa noite para curar eu e você. Você quer ser curado? Então diga para o Senhor, onde está a doença? Onde está a sua dificuldade? Onde estão as raposinhas na sua vida? Fale para o Senhor. E o Senhor nos cura. É isso que Ele quer fazer, irmãos. O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento conjugal que espelhe Cristo e a igreja, que é um grande mistério. Então que Deus continue falando no meu coração, no seu coração, nesta noite e amanhã. Que Ele continue falando, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas ouvir, entender, receber. Aquele que ocupa a minha mente, ocupa o meu coração e ocupa meu caminhar. Se Cristo está em minha mente, o coração é o meu caminhar. Como é que eu estou andando nessa vida cristã? Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.